Opa, e aí, gente? Eu sou o André Jabur. A maioria das pessoas me chamam de Jabur. E eu vou dar uma aula hoje de GeoGebra bem básica sobre figuras, vetores e algumas operações com os vetores. E como, o que fazer com essas figuras, né? Vamos começar com a coisa mais básica que nós vamos usar, que são os pontos, ok? No GeoGebra, assim como na matemática, quase tudo a gente pode definir com pontos, ok? Você pode, como que você faz para criar um ponto no GeoGebra? Tem algumas opções. Você pode só clicar na tela, em algum lugar. Ele vai definir um ponto. E esse ponto eu posso mover ele para onde eu quiser, ok? Outro jeito que você pode fazer é clicar no ponto e depois clicar em algum eixo, em alguma reta. O que vai acontecer? Você vai fixar esse ponto nesse eixo ou nessa reta. Por exemplo, aqui eu botei o ponto A no eixo Y. Ou seja, o A não vai conseguir sair mais do eixo Y. Ele está fixado ao eixo Y, ok? Agora vamos supor que eu quero botar um ponto aqui, no 0, 1. Mas eu não quero que esse ponto fique fixado ao eixo Y. Eu venho aqui em álgebra, então, eu saí da parte de ferramentas, aqui em cima na esquerda, e vim para a parte de álgebra, e vou escrever A igual, entre parênteses, 0,1. Eu criei um ponto A com coordenada 0,1. Importante, quando você vai criar um ponto no GeoGebra, ele tem que ser com letra maiúscula, ok? Eu não sei porque isso acontece, mas acontece. Se eu botar, tipo, B igual a 1,2, ele entende que cria o ponto. Se eu criar minúsculo b igual a 1,2, ele cria um vetor. Ok? Tomem cuidado com isso. Ok, nós já sabemos definir pontos. O que nós podemos fazer com pontos? Basicamente tudo. Mas vamos conversar agora sobre segmentos, retas e semi-retas. Com 2 pontos, nós podemos definir um segmento. Ou então, nós podemos definir uma reta. A diferença entre ambos vocês já devem saber. Um segmento é só uma reta, tá. Segmento é só uma linha que liga dois pontos, enquanto uma reta tem a linha que liga esses dois pontos e continua infinitamente para ambos os lados. A semi-reta é quase igual a uma reta, só que ela só vai infinitamente para um dos lados. Ok, que coisas legais nós podemos fazer com isso? Vamos lá. Vou primeiro falar sobre controles deslizantes, ok? Eu vou criar primeiro um ponto qualquer, aqui, no x igual a 1, y igual a 2, e um outro ponto aqui, em 4, 4. Mas eu quero que esse ponto B se mova de cima para baixo e eu quero ver o que vai acontecer com essa reta que eu criei, que passa por A e B. Ok? É um exemplo bem simples. Vamos lá. A gente vai vir aqui na parte de álgebra e nós vamos perceber que o ponto B está definido. Está definido daquele jeito que eu ensinei vocês. Uma letra maiúscula é igual a, entre parênteses, as coordenadas daquele ponto. Mas, voltando aqui agora para figuras e subindo, nós temos uma ferramenta chamada controle deslizante. Com ela, nós somos capazes de criar variáveis para o nosso programa. Como assim? Vou mostrar. Eu estou criando aqui uma variável A, minúsculo, que nesse caso está começando igual a 1, por isso que está A igual a 1, e que vai variar de um mínimo de menos 5 até um máximo de 5. Incremento é o quanto de variação esse A pode ter. Ou seja, entre menos 5 e 5, se eu botar incremento 1, ele vai poder ser menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, até o 5, usando o incremento de 1. Se eu botar 0,5, ele vai ser menos 5, menos 4,5, menos 4, menos 3,5 e assim por diante até chegar no 5. Eu vou colocar aqui um mínimo de 0, um máximo de 5, com um incremento de 1, ok? Criado esse controle deslizante. Ele, por enquanto, não está fazendo nada. Por quê? A gente criou uma variável, mas não está usando ela em nenhum lugar. Vindo aqui, de volta para a área de álgebra, nós podemos vir ao ponto B e mudar esse 4 para o A. A é o nome da variável que a gente criou, que está naquele controle deslizante. Então, o que acontece? Quando eu apertar Enter, as coordenadas do ponto B passaram a ser 4,1. Por quê? Porque o meu A está sendo 1. O que acontece? Se eu mover o A, o meu B se move. Porque as coordenadas de B dependem de A. Então, os controles deslizantes vão criar variáveis para o nosso programa, ok? Algumas outras ferramentas importantes do GeoGebra
São todas essas construções aqui e a intersecção de dois objetos. Todas essas ferramentas que eu vou ensinar ou mostrar para vocês, eu não vou passar por todas para não ficar muito longo, mas todas elas, quando você clica, aparece uma telinha preta aqui embaixo que fala para você o que você precisa fazer, quais informações você precisa dar ao programa para ele criar essa figura. Por exemplo, ponto médio. Selecione 2 pontos. Selecione 2 pontos, um segmento, um círculo ou uma cônica. Beleza, vamos fazer o que ele pediu. A gente tem 2 pontos A e B. Clicando em ponto médio, está falando selecione 2 pontos. Se eu selecionar o ponto A e selecionar o ponto B, pronto. Ele nos deu o ponto C, que será o ponto médio. Lógico que você também pode selecionar um segmento, pode selecionar um círculo, pode selecionar uma cônica. Vou mostrar com segmento. Criando esse segmento, eu posso clicar nele e pronto, achou o ponto médio desse segmento. Por isso eu vou passar muito rápido por todas essas construções. Vocês vão acabar aprendendo a usá-las só testando, sinceramente, e lendo. Não é muito complicado. É mais ou menos como a gente já aprendeu na matemática, ok? Falado isso, se vocês quiserem pular mais pra frente, quando eu vou começar a falar de vetores, podem pular. Fiquem à vontade. Ok, vamos lá. Outra coisa legal é, por exemplo, segmentos, retas, ele fala para selecionar 2 pontos. O melhor é que você selecione. Você cria os pontos primeiro e depois a reta. Mas, só para ganhar tempo, o GeoGebra deixa você só clicar em 2 lugares e ele vai criar uma reta, ok? Eu apertei Ctrl Z agora para desfazer o que eu tinha feito. E eu não deveria ter feito isso, mas tudo bem. Ó, eu criei 2 retas aqui, ok? Essa ferramenta vocês vão acabar usando muitas vezes, querendo ou não. Pode parecer que não, mas vocês vão acabar usando. Que é a ferramenta aqui na esquerda, aqui em cima. Em ferramentas básicas temos intersecção de 2 objetos. O que são objetos? Qualquer reta, qualquer círculo, qualquer ponto, todas essas coisas são objetos para o GeoGebra. Se eu clicar nessas 2 retas que eu criei, ele vai criar um ponto, que é o ponto E, que é a intersecção dessas 2 retas. Por que que isso é legal? Porque esse ponto aqui, ele depende dessas 2 retas. O que isso significa? Se eu mover esse ponto D, o ponto E vai se mover. Ele não criou só um ponto, que é a intersecção das 2 retas e pronto. Não, ele criou um ponto que vai ser sempre a intersecção dessas 2 retas. Com isso a gente consegue visualizar coisas muito complicadas. Vai ajudar bastante vocês e em algumas horas. Tecnicamente, vocês não precisam fazer isso sempre. Clicando só na ferramenta ponto e clicando mais ou menos na intersecção, ele vai entender que você quer uma intersecção, ok? Mas nem sempre isso será possível, então é bom vocês conhecerem que existe essa ferramenta. Ok? Falado isso, vamos passar por essas construções básicas. Ponto médio, que eu já mostrei para vocês. Você clica em 2 pontos, ele cria o ponto médio. Reta perpendicular. Mesma coisa. Olha aqui na tela preta. Selecione primeiro o ponto e depois uma reta ou segmento. O que a reta perpendicular vai fazer? Ela vai criar uma reta que passa por um ponto e é perpendicular a uma outra reta. O que eu estou querendo dizer? Ó, eu cliquei agora no ponto B. Se eu clicar nessa reta daqui, onde passa o ponto D e o ponto C, ele vai criar uma reta que é perpendicular a essa reta DC. Viu? Ele criou uma reta que é perpendicular à reta DC e que passa pelo ponto B. Um exercício interessante, talvez, seja... vou deletar essa reta aqui, porque a gente não está usando ela, ok? Por exemplo, existe essa ferramenta reta perpendicular, mas ele cria uma reta, ele não cria um segmento. E o que eu quero dizer com isso? Imagine que você queira só criar um segmento. Você queira criar um segmento que vem daqui, desse ponto de intersecção, até o ponto B. Como que eu poderia fazer isso? Simples. A gente vai pegar a intersecção de 2 objetos, clicar nessas 2 retas, criou esse ponto A, que é a intersecção desses 2. A gente vem na ferramenta segmento, clica no ponto A, clica no ponto B. A gente criou esse segmento. Só que, tá vendo que tem a reta ainda atrás? A gente não quer essa reta. Essa reta aí ela só foi usada para ajudar a gente a construir esse segmento. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai vir aqui, nessa calculadorazinha aqui em cima na esquerda, que é a opção de álgebra. Vai procurar qual
qual é essa reta daqui de trás, que nesse caso é essa reta H, vocês podem ver, ó. E vai clicar nessa bolinha cinza. Pode ser cinza, pode ser azul, depende da cor, ok? Clicando nela, você vai ocultar essa reta. Essa reta continua existindo, você continua usando todos os elementos que existem nela. Entretanto, ela está oculta. A pessoa que está usando o seu programa não está vendo, ok? Isso vai ajudar muito a gente, porque normalmente a gente vai precisar de ajuda. A gente vai precisar dessas construções que não são necessárias para a pessoa ver, para a pessoa entender o que está acontecendo, mas são necessárias para você construir o que você quer que a pessoa veja, ok? Além disso, temos mediatriz. Mediatriz, você vai clicar em 2 pontos, ele vai criar uma mediatriz entre esses 2 pontos. Reta paralela, você vai selecionar um ponto e uma reta, ele vai criar uma reta que é paralela àquela reta que você selecionou e que passa pelo ponto que você selecionou. Bissetriz, você vai selecionar 3 pontos. Opa, desculpa. Vou ter que criar um ponto aqui. Bissetriz, você vai selecionar 3 pontos, D, E e B. E ele vai criar a bissetriz desses 3 pontos. Reta tangente, a gente precisa criar um círculo. Eu vou aproveitar e vou criar um círculo. Não tem dificuldade nenhuma. Não precisa ter medo desse programa. Ele é bem simples, na verdade. Vamos vir aqui na ferramenta Círculos. Círculo dado centro e um de seus pontos. Aqui na parte preta aparece escrito: selecione o centro e depois um ponto do círculo. Ok, selecionei o centro, selecionei um ponto qualquer. Outra coisa que é importante dizer, você viu que agora eu acabei de criar esse ponto, eu criei esse ponto junto com a criação do círculo. Algumas ferramentas vão aceitar isso, outras não. Vocês vão saber isso como? Testando, não tem outro jeito. Falado isso, vamos passar para a reta tangente. Reta tangente, ela vai criar uma reta que passa por um ponto e que é tangente a um círculo. Como assim? Cliquei no ponto C, cliquei no círculo, ele vai criar as retas tangentes que passam por C e que são tangentes ao círculo. Simples assim. É legal como exercício, talvez, vocês... é muito simples, na verdade, né? De criar os pontos de intersecção do círculo e dessas retas. Usando a intersecção de 2 objetos, você consegue achar esse ponto D e esse ponto E, que, quando ligados ao centro do círculo, formam 90 graus, por serem tangentes, ok? Ok, passando por tudo isso, só com essas coisas vocês já são capazes de fazer muitas coisas, ok? Principalmente por conta do contorno deslizante. Ele permite que a gente crie variáveis e que a gente veja o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Por exemplo, se eu pegar esse ponto B, criar um contorno deslizante, falar A igual a 0, A vai de 0 até 5, ok? Estou fazendo um exemplo, nada a ver, mas tudo bem. Eu venho aqui nesse meu ponto B. Ele está definido como 2,2? Beleza, eu vou botar ele como 2,A. Ok. E eu estou vendo o que acontece quando eu aumento o A, quando eu diminuo o A. O que está acontecendo com tudo isso. Por isso que é importante a gente não só criar pontos com coordenadas, dadas as coordenadas dos pontos, mas sim as características desse ponto, ou seja, com que ele é perpendicular, ele está dentro de qual reta, ele é a intersecção de quais objetos. Com essas coisas, nós temos um desenho que se move junto. Não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer, mas, por exemplo, quando o círculo se move, quando o círculo aumenta, essas retas continuam sendo tangentes. Elas não são uma reta que são assim para sempre, e quando o círculo diminuir ou aumentar, elas vão continuar sendo, entendeu? Ok, falado tudo isso, nós vamos passar para a construção de vetores. Beleza. Como que nós definimos um vetor pelo GeoGebra? Temos algumas formas também, assim como os pontos. Nós podemos vir aqui em retas e selecionar a ferramenta vetor. De novo, aparece escrito aqui embaixo, selecione primeiro a origem e depois a outra extremidade. Cliquei em alguma origem, qualquer, ok? Não precisava ter sido aqui. E assim você cria vetores. Selecionando 2 pontos, você está criando um vetor. Ok, mas mesma coisa com os pontos. Tem um jeito para você escrever os vetores
usando essa parte aqui do lado. Como você faz isso? Você vai fazer A igual a e botar as coordenadas do vetor. Mas preste atenção. Lembra que os pontos, esse A era maiúsculo? Se eu boto um A minúsculo, o GeoGebra entende que eu estou querendo um vetor. Se eu boto um A maiúsculo, ele vai entender que eu estou querendo criar um ponto. Ok, isso é do GeoGebra. Não sei, não gosto disso, mas é o que nós temos. Não só isso, nós podemos também definir A como, dessa vez não interessa se ele é maiúsculo, se ele é minúsculo, o que ele seja. Como só um ponto. O que eu quero dizer com isso? Eu esqueci de... Eu preciso criar um ponto primeiro. Imagina que eu criei esse ponto aqui. Esse ponto A qualquer. Eu quero um vetor que saia da origem e chegue nesse ponto A. Simplesmente isso. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso, sim, vir aqui na ferramenta de vetor. Que eu não tô achando. Normal, viu, gente? Vocês vão se perder nas suas ferramentas, é normal. E clicar no ponto B e clicar no ponto A. Só que ele criou um ponto B que não precisava existir, entendeu? Na origem. Esse ponto B não precisa, você sabe. O GeoGebra já tem uma ferramenta que faz não precisar desse ponto de origem, que é essa daqui. Você pode definir o vetor. Eu vou dar um nome para o vetor, Jorge, ok? O vetor Jorge como sendo vetor, entre parênteses. Isso que a gente está fazendo, vetor e entre parênteses botar alguma coisa, é uma função. Assim como programação, assim como no Excel, o GeoGebra entende algumas funções. Por exemplo, vetor. E aí, tá vendo que tá entre esses maior e menor? Tá escrito ponto. Ou seja, você precisa botar algum ponto dentro desses parênteses para que ele crie esse vetor. Nesse caso, a gente já criou o ponto A. Ok? E aí a gente criou o vetor Jorge, que sai da origem e vai para o ponto A. Essa função vetor, ele sempre cria um vetor que sai da origem. Sempre isso. Outra coisa que é importante salientar é que vetores, como nós sabemos, não tem ponto de aplicação. Força tem. Força, como a gente já viu em mecânica, tem ponto de aplicação. Vetores, entretanto, não tem. Então, quando você usa essa ferramenta vetor, tecnicamente o que você está fazendo é criando realmente um vetor. Algo que não tem ponto de origem. Ok? Só que, como eu disse, em mecânica nós usamos muitas vezes forças, que são vetores com ponto de aplicação. Como que eu posso achar um ponto de aplicação para um vetor que eu sei quanto vale, tecnicamente eu sei como ele é, mas eu não sei onde ele é aplicado. Por exemplo, eu tenho esse vetor Jorge, ok? Só que eu quero que esse vetor Jorge seja aplicado nesse ponto aqui, nesse ponto B. 85, desculpa. Eu quero que seja exatamente esse vetor. Como é? Mas eu não sei, por exemplo, qual que é o módulo dele, ou eu não quero calcular, estou com preguiça, sei lá. Como que eu posso fazer esse vetor sair do B, do ponto B? Para isso nós temos a ferramenta que eu preciso encontrar. Ah, lembrei. Vocês vêm aqui embaixo, vem em mais e desce lá embaixo. Tem uma ferramenta chamada... Deixa eu encontrá-la. Não é aqui embaixo, desculpa. É aqui, em retas. Você tem que clicar em mais, ó. Tá vendo? Tem mais e menos aqui na esquerda, embaixo. Vindo aqui em retas, nós temos vetor a partir de um ponto. Quando a gente clica nele, aparece a tarinha preta falando selecione primeiro o ponto de origem e depois um vetor. Selecionei o ponto de origem, o ponto B. Selecionei o vetor Jorge. E ele criou um vetor U que é igualzinho ao vetor Jorge, só que sai do ponto B. Ok? Legal. Basicamente é assim que nós criamos vetores. Ah, mais uma coisa que eu posso mostrar, talvez. Se eu criar o vetor Maria como uma função, lembra? Vetor é uma função. Lembra que a gente precisa botar um ponto aí dentro? Só que no GeoGebra, pontos são definidos por alguma coisa entre parênteses. Então a gente pode botar entre parênteses aqui 3,4. Ele vai entender, ok? Você quer criar o vetor Maria, que sai da origem e que vai até o 3,4. Beleza.
Agora vamos aprender um pouco sobre produto escalar entre vetores. Vou pegar aqui, clicar em menos para despoluir um pouco a tela. Vou pegar um vetor, a ferramenta vetor, criar dois vetores quaisquer. Ok? Mas não só isso. Eu vou fazer com que esse ponto B aqui... Não vou fazer nada não. Vou deixar só assim por enquanto. Nós temos então dois vetores que a gente... voltei, eu tinha cometido alguns erros, mas ok, estamos aqui de volta, da onde paramos. Vamos lá. Temos nosso vetor U, nosso vetor V, os pontos. A gente pode mover assim, de qualquer jeito. Vamos supor que nós queremos saber quanto é o produto escalar entre U e V. Então eu vou criar aqui escalar igual a. Esse escalar é um nome qualquer, ok? Não precisava ser escalar. Eu vou botar aqui Jabu. É igual a U espaço V. Ok? Não bote ponto. Foi o mesmo erro que eu cometi gravando. Eu já fiz isso tantas vezes, mas é basicamente isso. Se eu botar o ponto aqui, U ponto V, ele vai botar só U. E pior, se eu vier aqui agora tentar consertar, botar espaço V, ele vai botar indefinido. O GeoGebra para de entender. Eu não sei porque isso acontece, mas acontece. Então vamos lá. Para fazer o produto escalar, a gente faz. Dá o nome da variável que a gente quer que guarde quanto que vale esse produto escalar. Bota o primeiro vetor, barra espaço, segundo vetor. Ou a gente escreve produto escalar com o P e o E maiúsculos, U, vírgula V. Ok? Quando você fizer a função, ele vai levar para o mesmo jeito que estava, ok? Basicamente é isso. Agora, a partir de agora, eu só vou falar sobre customização no GeoGebra. Como mudar a cor, como visualizar as coisas, não visualizar as coisas, mudar essa letrinha, só coisas para deixar mais bonito. Se você já sabe fazer isso, ou você quer aprender sozinho, porque é bem de boa, na verdade, pode sair do vídeo, você já sabe o que é necessário. Mas, vamos lá. Vou deletar tudo isso aqui. Vou criar umas coisas aqui aleatórias, um círculo, vou criar uma reta, um segmento, uma semi-reta, uns vetores, é isso. Tá essa bagunça que vocês estão vendo. Vamos lá. Mas agora vamos supor que você não quer que tenha tudo isso na tela. Por exemplo, vamos supor que esse círculo aqui eu só usei para ajudar a criar outra reta, para visualizar alguma coisa, mas eu não quero que as pessoas vejam esse círculo. O que eu faço? Eu procuro. Onde que está esse círculo aqui na esquerda? A gente acha aqui, ó, que o nome desse círculo aqui é C, na verdade. Ele está aqui, C, dois pontos, círculo AB. Clico aqui nessa bolinha cinza. O círculo vai sumir. Simples assim. Os pontos, cara. Todos essa imensidão de pontos, esses pontinhos azuis na tela, esse H, C, E, J, A, B, G, D, F. Você não precisa ficar vendo eles, cara. O GeoGebra já até ajuda a gente, bota os pontos em azul, para ficar mais fácil da gente apagar esses pontos. Sumir eles da tela. A gente não precisa deles, a gente só precisa ver o que eles formam. Agora, vamos supor que essa reta aqui, que está passando no meio desse círculo aqui, ela é muito importante pra gente. Muito importante pra gente. A gente quer que seja muito fácil ver ela. Então, o que a gente faz? A gente clica nela com o botão direito do mouse, vai em configurações. Aqui em cor, nós podemos mudar a cor dessa reta, cara. Mais do que isso, aqui em estilo, a gente pode aumentar a espessura dessa reta, a gente pode aumentar a opacidade do traço, diminuir a opacidade. E assim deixar ela muito mais visível. Outra coisa que pode encher o saco às vezes, tá vendo esse monte de letra H, G, C? Elas são importantes? São, porque elas nos dizem qual é o nome daquele objeto. Mas tem vezes que você não quer saber, cara. Você não quer que essas letrinhas fiquem aparecendo na tela. Por exemplo, esse U desse vetor aqui. Se eu clicar com o botão direito nele e vir em configurações, existe essa opção, exibir rótulo. Desabilitando ela, some esse rótulo, ok? Eu acho que para customização isso já é o suficiente. Sinceramente, essa outra configuração é importante talvez. Eu ensinei agora a customizar esses objetos, mudar a cor, mudar o tamanho, a espessura, que é basicamente o que vocês vão fazer. Mas tem essa malha aqui atrás. Se eu clicar com o botão direito na tela, sem nenhum objeto, tem essas opções, exibir eixos, exibir malha, ajustar a malha. Todos esses negócios você pode ligar
e desligar, por exemplo, exibe eixos. Você não quer que apareçam os eixos porque só importa como que essas coisas vão se comportar. Então você some com os eixos. Você não quer que apareça a malha porque você não precisa ser um negócio muito certinho, não precisa ser exatamente ponto 44, entendeu? Você pode então sumir com a malha. Ou então você pode botar só a malha principal, que são os quadradinhos só nos pontos que tem da sua escala. Você pode mudar tudo isso aqui, por aqui. Normalmente eu uso todas as malhas. Mas é opcional, na verdade. Depende muito das coisas. E acho que é isso. Esse vídeo já tá muito longo, na verdade. Não queria que fosse tão longo, mas eu também não queria passar as coisas batido. Então, eu acho que eu vou botar uma alerta no começo do vídeo para caso você já saiba ou você acha que aquilo é muito fácil pular o vídeo ou ver esse vídeo em 3 vezes de velocidade. Eu já tentei falar rápido, mesmo assim não adiantou. Mas obrigado, até a próxima aula que a gente vai começar a usar as coisas em 3D. Eu não mostrei o produto vetorial de vetores porque isso para visualizar fica mais fácil em 3D. Então, eu só vou mostrar na próxima aula. Até lá. Falou!